Queridos amigos, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos e podermos contribuir com o estudo, com esse momento de oração, com esse momento de disciplina, de aprendizado, que possamos, Pai, ser muito felizes neste momento. Queridos amigos, hoje vamos vir tratando da paciência. Realmente é um tema que é muito propício para nós hoje em dia, devido às tribulações, devido às agitações, devido às questões que vivemos hoje em sociedade, em família. E aí a gente vai querer discutir um pouquinho, observar um pouco e tentar aplicar isso nas nossas vidas, né? E aí nós começamos com a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sede paciente. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra, porém, mais penosa e, conseguintemente, mais meritória, a de perdoarmos os que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer, para nos porem à prova a paciência. E assim nós já começamos vendo que a paciência, termos paciência, praticarmos a paciência, já é um sinal de caridade para com o próximo. Essa mensagem que o Espírito nos deixa no Evangelho segundo o Espiritismo é bem propensa nesse início, né? A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. Então, paciência com o mais ignorante, paciência com aquele mais irritadiço, paciência com o nosso parente que não consegue mudar o seu temperamento, o seu jeito. Isso é uma forma de caridade também, né? E aí, prosseguindo, se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações, que por outro lado nosso caminho é ser instrumento de nosso sofrer, se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Então, se a gente analisar a nossa vida, se a gente olhar o que vivemos, se percebemos tudo o que recebemos até hoje, veremos que as bênçãos do Pai é muito maior do que as dificuldades, as intempéries. E isso nos faz ter mais calma. Quando prestamos atenção nisso, percebemos que somos amparados constantemente, somos acolhidos, protegidos pelos bons espíritos. E por isso, observando as benesses, observando tudo de bom que nos foi dado até hoje, todas as oportunidades, todas as mãos que se estenderam para nós, nós percebemos que às vezes a nossa impaciência naquele momento não é nada. Era só mais um pouquinho de se afastar um pouco de determinada situação, calar no momento adequado. E vamos prosseguindo. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Quando olhamos as coisas de Deus, quando vemos a lei divina, as coisas mudam de figura. As nossas questões ficam mais leves, as nossas dificuldades passam com mais serenidade, né? Então, coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, certo? Realmente o Cristo não tinha do que se penitenciar, não tinha do que sofrer. E mesmo assim sofreu na cruz, e mesmo assim passou pelo Calvário. E nós, às vezes, por coisas tão pequenas, reclamamos.
choramos, discutimos, né? Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Então nós ainda temos que acertar muitas coisas, nós ainda temos que evoluir em muitas coisas, nós ainda temos que crescer, prestar atenção em outras coisas para nos melhorar, para nos evoluir. Sede, pois, paciente, sede cristão. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo em Havre, 1862. Né? Então a palavra dele é muito clara, né? Muito elucidadora. E aí a gente vem trazendo uma passagem do livro Vinha de Luz, psicografada pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E ele nos diz assim: todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Ou seja, todos nós teremos que passar por situações, por experimentações que são necessárias para a nossa experiência como ser humano. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. Ou seja, nós todos temos que nos preparar para todos os tipos de crise que iremos passar. É a crise que decide o futuro. É como olhamos a crise é que vai decidir quem seremos lá na frente. É como observamos as coisas e agimos diante das dificuldades que vão mostrar o que seremos lá na frente. Aí Emmanuel vem com alguns exemplos. A terra aguarda a charrua, o minério será remetido ao cadinho, a árvore sofrerá a poda, o verme será submetido à luz solar, a ave defrontará com a tormenta, a ovelha esperará a tosquia, o homem será conduzido à luta. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime do espírito renovador para que os que sabem ter esperança. Ou seja, Deus não vai dar uma dificuldade que nós não possamos transpassá-la. E todas as dificuldades, todas as crises que passamos é na expectativa, pois nós temos em potencial no nosso espírito a possibilidade de nos exaltar, de crescermos, de melhorarmos o próximo. Então, para que nos desesperamos? Cadê a fé que nós dizemos que temos em Deus quando vemos a nossa dificuldade, ficamos impacientes, exasperados? Né? E continuando com Emmanuel ainda, mãos que nos atiravam flores de aplauso. Desculpem, esse trecho anterior foi no livro Vinha de Luz, capítulo 58, titulado Crises. E agora a gente vai para Palavras de Vida Eterna, no capítulo 89, chamado Inesquecível Advertência. Mãos que nos atiraram flores de aplauso fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. Sozinhos, sim. Muita vez encontrar-nos-emos desse modo entre a expectativa e a solidão. Nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. Que te importa a ti? Segue-me tu. E esse capítulo é muito interessante porque ele mostra que mesmo que os outros tropecem conosco, nos façam algo que nos desagrade, o que importa é isso? Qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso dever? O que é que Deus quer que nós façamos? Que sigamos a sua lei. Que caminhemos em sua direção. Se Ele quer isso de nós, o que importa é o que os outros façam. Façamos nós a nossa parte. Façamos nós o que devemos fazer. Se a lei maior é de amor e caridade, por que não olhamos o que o outro fez, as incompreensões do outro, com mais amor,
com mais carinho, com mais compreensão. Por que não olhamos o próximo dentro das dificuldades que ele carrega? Será que já paramos para pensar que se olharmos o próximo dentro de suas dificuldades, nós sofreremos menos com o que este fez conosco? Se nós olharmos como ele procede, o porquê ele procede daquela forma, o que o fez levar a ser daquela maneira, nós descompromissamos eles das suas dificuldades, da sua dor, do seu desalento, deixamos eles com as suas dificuldades, no momento certo ajudamos e nós vivemos melhor? Sem tanta intolerância, sem tanta mágoa. Certo? E no capítulo 63 do livro Pão Nosso, Emmanuel também nos diz assim: assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade divina do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Precisamos abrir os olhos para as dificuldades que passamos no caminho. Não devemos ficar reclamando muito, achando que somos esquecidos. Devemos olhar com um olhar de aprendizado as dificuldades que passamos. Essas dificuldades, muitas das vezes, são os degraus que precisamos passar para crescer ainda mais. Quem teve a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão, percebe que no início, Saulo, após o momento que cai do cavalo, começa a passar por várias dificuldades, por vários sofrimentos, por várias incompreensões, por vários momentos dificílimos, mas ele entende que dentro dessa dificuldade ele é livre para seguir a lei divina, para transmitir a palavra do Pai. Dentro das dificuldades, ele enxerga que é onde ele precisa crescer, precisa melhorar e precisa ajudar ao próximo. E é nesses momentos que ele tem muita paciência, muita disciplina. É nas prisões que ele escreve as cartas, tão amada e querida para as igrejas que ele fundou. E prossegue no seu caminho, e prossegue nas suas peregrinações, na difusão da palavra do Senhor, na explanação da palavra do Senhor. E se ele não tem a paciência necessária para passar pelas dificuldades, se ele não tivesse isso, ele falharia nas suas questões, falharia na sua missão. E no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo Melhor Medida, Emmanuel nos aconselha o seguinte: empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém.
empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. E quem é esse alguém que sempre estava do nosso lado? Para que nascemos em família? Não estamos na Terra de passeio, à revelia do destino. Nós estamos na Terra para acertar e aprender, para evoluirmos cada vez mais. Então vamos cultivar o amor, em primeiro momento, com as pessoas que estão do nosso lado, com os nossos familiares que são mais intolerantes, mais indisciplinados. Vamos olhá-los com mais amor e carinho. Então empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda a dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência, ela é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra que te possa já arrepender. Vamos tomar cuidado com o que falamos no momento de raiva, no momento de crise, no momento de estresse, no momento de intolerância. Temos realmente momentos muito complicados, muito difíceis, dificuldades no trabalho, dificuldades em casa, dificuldades nos estudos, dificuldades fora de casa, nas atividades, sejam na casa espírita, sejam de cunho pessoal. Vamos acalmar o espírito. Vamos pensar 3, 4, 5 vezes antes de falar, antes de proferir uma coisa que depois não teremos como retirar. Chico Xavier, em uma de suas passagens, diz que é melhor ferir do que ser ferido. Me desculpe, Chico Xavier, corrigindo, Chico Xavier nos diz que é melhor ser ferido do que ferir. Causar o sofrimento ao outro é muito pior do que o outro nos cause o sofrimento. Podemos causar coisas, sentimentos, escolhas no outro que serão irreversíveis, pelo menos naquela encarnação. Então, frisando o correto, é melhor que sejamos feridos do que ferir ao outro. Então, vamos pensar 1000 vezes antes de falar. Analisar se aquele é o momento certo de dizer determinada coisa. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Ou seja, ninguém fica na treva infinitamente. Então o que está na treva hoje, amanhã estará na luz. Então tudo que fazemos hoje, vamos refletir, porque não se apagará. Não se desfará do nada. Esquecido, usa paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Não vale a pena levarmos o mal dentro de nós. Não vale a pena acharmos que o outro está dizendo é verdade, nos insultando. Então, para que levar em consideração o equívoco do outro para conosco? Esquece, apazigua o coração, mantém-se equilibrado. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo momento, prenda-se à paciência, agarre-se à paciência. Em todo o embaraço, espera com paciência. Se não é capaz de andar, se não é capaz de prosseguir naquele caminho,
espera com paciência. Se estamos naquele trânsito que não vai para lugar nenhum, adianta ficarmos estressados dentro do carro enquanto o trânsito não anda? Ele não vai andar por causa do nosso estresse. Então acalma, espera, até o momento oportuno. Todo o progresso humano surge da paciência divina. Será que já paramos para pensar o quanto Deus é paciente conosco? Quantos bons espíritos, os nossos anjos da guarda, os nossos protetores, têm paciência conosco? Quanto erramos e eles continuam nos amando, continuam nos ensinando, continuam nos disciplinando. Já pararam para refletir o quão eles se esforçam para nos ajudar? O quanto eles persistem, insistem na nossa melhora contínua? E nós não temos paciência, às vezes, com o outro que não consegue entender o que falamos, respeitar, às vezes, o nosso espaço. Será que estamos sendo proporcionais em relação à paciência que Deus tem conosco e a nossa paciência para com o nosso próximo? Será que sabemos retribuir no outro a paciência que Deus tem conosco? Conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejas, farás sempre o melhor. Sempre que estamos e permanecemos equilibrados, faremos sempre o nosso melhor. Estaremos sempre dispostos a ouvir as boas intuições, os bons conselhos dos espíritos, a agarrar as oportunidades que aparecem para nós. Porque muitas das vezes, por não termos a calma e a leveza no olhar, a oportunidade passa na nossa frente e nós não percebemos o que perdemos. Precisamos equilibrar o nosso espírito. Precisamos dar valor ao que realmente importa para nós. O que realmente importa para o nosso crescimento. Precisamos olhar as coisas com mais calma, mais disciplina, mais tolerância, mais amor. Mas nunca esquecendo que Deus sempre nos ama, sempre nos abençoa, sempre bota os seus anjos ao nosso lado. E assim, queridos amigos, agradecemos a paciência, a tolerância, terem ficado aqui assistindo ao estudo. Esperamos ter sido úteis nesse momento, nesses breves minutos. Que possamos, Pai, ser sempre útil em Sua seara. Que possamos, Pai, ser gratos aos suas benesses para conosco. E que assim seja, graças a Deus.